aí, estudantes inscritos aqui no canal de Atualidades, beleza com vocês? Quem tá falando aqui é o professor Osvaldo, e no vídeo de hoje, conforme vocês podem perceber, eu não estou no estúdio gravando para vocês. Sim, estou em casa, conforme recomendação da Organização Mundial da Saúde, exatamente. Mas o Opgel ele não pode parar, né? E nós pensamos em fazer uma série para vocês, tá? Que muita gente pediu, fizemos uma enquete lá na nossa comunidade no YouTube do mês de março, conforme vocês vão perceber, que 52% das pessoas que votaram escolheram aí, já era nossa ideia fazer essa série, né, de questões comentadas, e 52% escolheram 5 questões por vídeo. Olha só que legal, gente. Então, acho que fica uma quantidade de questões bem coerente, a galera foi bem coerente nesse tipo de escolha. E hoje nós vamos fazer a resolução da prova de 2020 da Unesp, da prova objetiva. Tudo bem? Bora para as questões? A questão 40 diz o seguinte: os gráficos indicam a expansão de redes de transporte ferroviário e rodoviário no Brasil em quilômetros, em função do tempo, em anos. Então a rede ferroviária aqui, ela tem um crescimento, tá? Mas ele é um crescimento modesto, né? Se vocês observarem aí. Tanto que se no lado esquerdo da tabela, em relação à quilometragem, ela vai de 10 mil até 50 mil. Já a rede rodoviária é um crescimento mais amplo, né? É só observar em relação à quilometragem, vai de 100 mil até 500 mil, então está muito mais na vertical. As informações dos dois gráficos estão traduzidas na tabela. A rede ferroviária é um crescimento de 31 mil para 37 mil. Rede rodoviária de 113 mil para 459 mil. A B, rede ferroviária de 36 mil para 32 mil. Rede rodoviária de 98 mil para 501 mil. A C, rede ferroviária de 31 mil para 21 mil. Rede rodoviária de 254 mil para 440 mil. A D, rede ferroviária de 22 mil para 50 mil. E a rede rodoviária de 302 mil para 115 mil. E a E, rede ferroviária de 32 mil para 27 mil e rede rodoviária de 109 mil para 155 mil. Então vamos para a resposta? A questão, ela vai abordar aí, conforme disse anteriormente, a evolução do sistema de transportes no Brasil. E neste período analisado, entre 1920 e 1960, nota-se que o desenvolvimento modesto do sistema ferroviário do Brasil ele passa a ser desprezado e a evolução do sistema rodoviário ela é muito maior, principalmente com o seu crescimento de extensão. E esse crescimento ele está diretamente relacionado com a política econômica do Brasil, que privilegiava o desenvolvimento da indústria automobilística e até hoje vai privilegiar isso, né? Ao mesmo tempo que contava com combustível barato naquela época. Que bom, né? Hoje poderia ser assim também. Os governos, então, passaram a construir rodovias no Brasil nos seus diversos níveis. A nível municipal, a nível estadual e também a nível federal. Então, a única alternativa aqui que vai mostrar este crescimento é a alternativa A. E aí, galera? Acertaram? Galera, antes de nós trabalharmos a questão 42, é importante que vocês tenham um conhecimento prévio, né, sobre a época do governo militar do Brasil. E isso vai facilitar muito o processo para vocês responderem essa questão. Então vamos lá. A questão 42 ela é direta e ela faz o seguinte questionamento.
a construção da usina hidrelétrica de Itaipu durante os anos 1970 e 1980. Alternativa A. Contribuiu para a queda do regime cívico-militar brasileiro depois que a imprensa denunciou grandes desvios de verbas na obra. Alternativa B. Assegurou autonomia energética definitiva de Argentina e Paraguai, países que participaram do projeto e se beneficiaram com a sua execução. Alternativa C. Permitiu o restabelecimento das relações diplomáticas entre Argentina, Brasil e Paraguai, rompidas desde a Guerra do Paraguai. Alternativa D. Proporcionou a consolidação das hegemonias argentina e brasileira no comércio e também no controle político da região do Rio da Prata. E a alternativa E. Foi uma iniciativa conjunta dos governos militares de Brasil e do Paraguai, que teve forte impacto geoestratégico na região do Rio da Prata. Bora para a resolução? Bom, galera, resolução é o seguinte. Temos que entender alguns aspectos. A alternativa B, C e D, elas citam a Argentina como autora também da usina hidrelétrica de Itaipu, tá? Mas vale lembrar que a usina hidrelétrica de Itaipu, ela também é chamada de binacional. Então, duas nações. E as nações que fazem parte seriam a do Brasil e também do Paraguai. E essa construção, ela foi realizada aí entre 1975 e 1982, com a parceria dos governos militares desses dois países. E a sua importância, né, ela é fundamental e principalmente estratégica, porque ela vai representar a região com maior dinamismo econômico do Brasil, demandando intenso uso energético, e não só no Brasil, no Paraguai também, né? E também uma questão de exploração do Rio da Prata. Então a alternativa correta aí, a alternativa E. Galera, questão 43. O enunciado diz o seguinte: o presidente da Colômbia anunciou em 25 de maio de 2018 que o país ingressará em um bloco de cooperação militar. O país que não possui vínculo histórico ou geográfico com o bloco será o primeiro da América Latina a tornar-se membro. Este bloco consiste em um sistema de defesa coletiva em que os participantes estão de acordo em defender qualquer um de seus integrantes que seja atacado pelas forças externas de seu país. Liderado por Washington, o bloco recebe vultuosos recursos para cuidar dos objetivos militares dos Estados Unidos. O enunciado diz o seguinte: de acordo com o excerto, de acordo com o texto acima, a Colômbia, na condição de país parceiro, voltou a integrar alternativa A, o Grupo dos Oito, alternativa B, o Pacto de Varsóvia, alternativa C, o Tratado Não Proliferação Nuclear, alternativa D, a Comunidade dos Estados Independentes e alternativa E, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Bora para a resolução? Galera, é importante entender também a localização da Colômbia, né? A Colômbia, por estar localizado no Caribe e também na América do Sul, né, ela não pode, em hipótese alguma, fazer parte da comunidade de Estados independentes. Essa comunidade ela é relacionada com a Rússia, que tem como seu principal país. Tudo bem? E também, isso facilitando o processo, né, de resolução aqui, também não pode fazer parte do Pacto de Varsóvia, que acaba em 1991, também com a extinção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Então é o seguinte: em maio de 2018, a Colômbia foi admitida na OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, com status de parceiro global. E a Colômbia ela vai integrar aí a Aliança Atlântica, ampliando seu alinhamento com a política externa dos Estados Unidos, com potencial de risco de aumentar a sua tensão em sua relação já conturbada com a Venezuela, entrando num contexto mais atual. Obviamente, resposta correta e a questão 44 diz o seguinte: o cálculo do produto interno bruto, PIB, busca expressar o dinamismo de uma economia a partir da soma das riquezas produzidas por um país durante determinado período. No entanto, o cálculo do PIB ignora. Alternativa A: os valores consumidos pelas importações, o que artificializa cálculos superavitários. Alternativa B: os gastos do governo, o que interfere na produção de bens e serviços. Alternativa C: a dimensão territorial, condição que interfere na paridade do cálculo. Alternativa D: os investimentos de empresas mascarados em balanços comerciais positivos. E a alternativa E: a apropriação da riqueza gerada, o que prejudica análises sociais. Bora para a resolução? Galera, é importante que nós saibamos o principal objetivo do PIB. O PIB, genericamente, Produto Interno Bruto, é o somatório de toda a produção de um território. Pode ser de um país, pode ser de um estado, pode ser de uma cidade, também pode ser de uma região, ao longo de um determinado período. Pode ser ao longo de um mês, pode ser ao longo de um trimestre, pode ser ao longo de um ano. E de todos esses elementos elencados, citados nas alternativas, o PIB ele não leva em conta a dimensão territorial do seu local, já que esse fator ele não vai interferir na paridade do cálculo. Tudo bem? Então, a alternativa correta, a alternativa E. A questão 46, ela é mais complexa, tudo bem? E ela tem um gráfico para ser analisado. É um gráfico de imigração no Brasil. Começa ali no ano de 1885 e vai terminar neste gráfico aí em 1985. E se vocês derem uma olhada, ele está bem variante, não é verdade? Então o enunciado diz o seguinte: na análise dos movimentos migratórios ao Brasil, o gráfico vai expressar impactos. Alternativa A: da lei de cotas em 2, com um controle sobre a entrada de estrangeiros para evitar o aumento do desemprego no país. Alternativa B: da Primeira Guerra Mundial em 3, com o desinteresse do país devido à oposição à Tríplice Aliança. Alternativa C: das leis da redução e abolição da escravatura em 1, com incentivo à vinda de imigrantes para compor a mão de obra nas fazendas cafeeiras. Alternativa D: da Segunda Guerra Mundial em 4, com a interrupção no fluxo de imigrantes alemães a partir da adesão brasileira ao eixo. E a alternativa E: do regime militar em 5, com o combate à entrada de latino-americanos em prol da europeização da sociedade brasileira. Bora para a resolução? Galera, se vocês observarem a curva do gráfico, ela vai demonstrar aí uma maior intensidade
no período histórico em que se desenvolve a cafeicultura no Brasil, a qual precisou de mão de obra em função do fim da escravidão, quando os escravos libertos deixaram as áreas do trabalho rural, tá? A curva vai corresponder, portanto, ao fluxo de imigrantes encontrados no Brasil no período em questão e foram trabalhando aí nas atividades rurais e mais tarde nas atividades urbanas e industriais. E com certeza, a alternativa correta é a alternativa C. E aí, estudantes, vocês viram que prova complexa da Unesp? Ela parece fácil, mas ela é conteudista. E aquele que não domina o conteúdo, ele não consegue ir tão bem. Não é o caso de vocês aqui do Apigel, porque nós passamos esses conteúdos para vocês. Não deixem de curtir e compartilhar nosso canal, que é muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor é essa democratização do conhecimento que nós buscamos. Beleza, pessoal? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!